Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre os distúrbios do movimento. Mas antes, você precisa saber que para participar do Saúde é Vida e sugerir um tema para o nosso programa é bem fácil. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. Se você fosse diagnosticado com a doença de Parkinson agora, como você reagiria? A doença de Parkinson é um tipo de distúrbio do movimento. De acordo com o Ministério da Saúde, o Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo. E para falar sobre esse assunto, o convidado do programa de hoje é o neurocirurgião Kleber Duarte, médico com quase 30 anos de experiência na área de neurocirurgia funcional e dor. Atualmente, ele é coordenador do Serviço de Neurocirurgia para a Saúde Suplementar em Neurocirurgia em Dor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Kleber, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Obrigado a vocês, uma satisfação estar contigo e com todos os seus ouvintes. A nossa também. Doutor, para a gente começar, nosso bate-papo aqui neste primeiro bloco, vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa o que são esses chamados distúrbios do movimento. Vamos lá. Distúrbio de movimento é qualquer coisa ou qualquer condição física ou neurológica que cause alteração da capacidade da pessoa se movimentar de forma normal, coordenada. O que é um movimento normal? É um movimento com intensidade ideal. Por exemplo, você está segurando um tablet em tua mão. Você precisa coordenar o movimento, inibir funções desnecessárias, estimular as funções necessárias e equilibrar a tensão e a posição que você faz. As pessoas que são portadoras dos chamados distúrbios, desordens, ou, assim, algumas chamam doenças do movimento, são portadoras do desequilíbrio dessa capacidade de fazer esse movimento tão fino, refinado e preciso como você está executando agora. Então, são doenças que comprometem a capacidade de fazer o movimento adequado. Existem dois grandes grupos assim de sintomas ou de sinais dos distúrbios de movimento. Existem aquelas alterações do movimento que causam um movimento maior. Por exemplo, o tremor, que acontece em algumas doenças e que é muito marcante na doença de Parkinson. Outros distúrbios de movimento geram imprecisão, como, por exemplo, um nomezinho chamado ataxia, que quem tem conhece bem, e que gera uma enorme dificuldade, um enorme transtorno da capacidade da pessoa executar funções. E também um segundo grupo de alterações, que são as alterações negativas do movimento, que são aqueles movimentos rígidos, lentificados, movimentos que se tornam imprecisos pela perda da performance corporal, perda da performance motora. Então, são doenças que causam a alteração da precisão do movimento. O senhor falou, doença de Parkinson, ataxia, são vários tipos, né? São vários tipos. Não são doenças muito comuns, mas são doenças muito impactantes. Os principais fatores de risco para essas doenças? Nossa, como as doenças são diversificadas, são várias doenças, várias alterações, os fatores de risco são um pouco variáveis. Algumas dessas doenças e desses sintomas são causados por outra doença. Por exemplo, uma pessoa que tem um traumatismo craniano
que gera um traumatismo ou com uma lesão cerebral, às vezes pode acometer uma área do cérebro que é responsável pela coordenação do movimento. Aí pode surgir um tremor, e um tremor junto com uma imprecisão e um movimento exacerbado, aberrante. Outras pessoas podem ter tendências genéticas. Existem, por exemplo, um grupo de sintomas barra doenças chamado distonia. Este grupo é um grupo bastante diversificado, mas muitas das pessoas que sofrem dessa doença de forma e de origem genética, herdada, com fatores e genes que se manifestam em gerações subsequentes. Às vezes, com histórias familiares bem presentes. Existe um outro tipo de doença, que é o tremor essencial. Tremor essencial quando se diz essencial, é porque é o seguinte, se fala que sabe que existe aquela doença, mas se fala essencial porque você não conhece todos os mecanismos e todas as causas dessa doença. Mas a maior parte das pessoas que tem esse chamado tremor essencial é uma doença que é herdada. Assim, até mais presente a história na família do que o surgimento esporádico de pessoas que não têm história na família. Mas só para poder citar, então algumas doenças elas são decorrentes disso, são decorrentes de sequelas de infecções, sequelas de inflamações graves, sequelas de inflamações do cérebro, sequelas de inflamações chamado meningoencefalites, né, como surtos que andaram acontecendo em décadas passadas e que as pessoas vão desenvolver muito tempo depois desses distúrbios de movimento grave. Então, elas podem ser adquiridas ou podem ser dadas. Herdadas, elas podem ser genéticas, com aquele padrão genético que se repete em gerações, em várias pessoas de uma mesma família. Pode ser genética, porque é um gene que aparece de repente numa expressão, mesmo sem história familiar, mas as causas são diversas. Mas, assim, a maior parte das causas, a maior parte das origens são mais um conceito que se chama epigenética. Epigenética significa o seguinte: a pessoa até tem um gene, ou um grupo de genes que pode causar aquela doença, mas a pessoa só vai se manifestar se tiver um fator ambiental, um fator externo que ative aquele grupo de genes e aí provoque a doença. Doutor, o senhor tem visto muitos casos dessas doenças após a pandemia da Covid? Ah, do ponto de vista estatístico, ainda não fez grande diferença. Mas o que acontece é que muitas dessas doenças, a manifestação leva muito tempo para ela se dar, para ela se fazer. E assim, tem que lembrar que a pandemia, quando se fala de um estudo de uma população, ela aconteceu há muito pouco tempo, né? Foram 4 anos atrás, quando houve a primeira necessidade de bloqueio da movimentação das pessoas. E então, assim, as consequências mais crônicas, mais demoradas, as consequências mais tardias ainda não se fizeram. Outras manifestações neurológicas, sim, essas são muito frequentes. Assim, a pandemia e as infecções graves por Covid deixam sequelas e sequelas muitas vezes permanentes. Mas em distúrbio de movimento, ainda não. Mas, infelizmente, a expectativa é que sim, é que vai trazer consequências mais graves. Mais para frente isso possa aparecer aí, né? Isso mesmo. Isso Doutor, no mesmo. caso dessas doenças, elas são mais prevalentes em homens ou mulheres? Qual que é a incidência dessa taxa? Puxa vida, depende um pouquinho de cada doença. Por exemplo, estatisticamente, assim, a doença de Parkinson sempre foi mais frequente em homens, mas essa diferença entre o número de homens e o número de mulheres que sofrem da doença tem diminuído um pouquinho ao longo do tempo.
Outras doenças, como, por exemplo, tremor essencial, não faz tanta diferença. Distonia, uma leve prevalência em mulheres, mas, de modo geral, assim, a distribuição não é muito heterogênea. Doutor Kleber, já que a gente mencionou a doença de Parkinson, né, vamos falar um pouquinho dela. Quais são os principais sintomas e sinais que ela apresenta? A maior parte dos sinais e sintomas da doença de Parkinson que ajudam ou que fazem o diagnóstico da doença de Parkinson são chamados sintomas motores ou sintomas do movimento, que é um tremor fino, repetido e contínuo, principalmente quando a pessoa está com o membro, o braço, digamos assim, descansado, que esse tremor atenua e às vezes desaparece quando faz o movimento. Mas também é uma rigidez muscular, uma rigidez corporal, uma lentificação dos movimentos, uma perda de performance dos movimentos, uma perda da capacidade de exercer tarefas que eram exercidas de forma simples, automáticas, espontâneas, e que começam a repercutir. Depois, um pouquinho mais tarde, a lentificação do caminhar e uma postura do corpo fletida. Esses são os sintomas assim mais expressivos para se fazer o diagnóstico. Mas quando esses sintomas aparecem, a doença já está instalada há muito tempo. E o problema é que os outros sintomas são sintomas muito vagos, como alterações do sono, dores musculares, ou muito caracteristicamente dor no pescoço, ou dor na região lombar do corpo, tropeçar, alterações do intestino, alterações do olfato, do paladar, da salivação. Então, repara que são do sono, alterações graves do sono. Repara que são sintomas muito vagos. Mas essas manifestações do movimento, ditas manifestações motoras, são as mais comuns e mais expressivas para se fazer o diagnóstico. Doutor, esses sinais, esses sintomas, eles costumam aparecer a partir de qual idade? Bom, falando especificamente do Parkinson, assim, o Parkinson é geralmente associado à idade. E na realidade é comum, assim, acima dos 65 anos de idade, que é quando é mais ou menos o padrão mundial de a linha de corte para se definir o que seria a terceira idade, a partir dos 65 anos de idade, 3% das pessoas têm doença de Parkinson. Repara que, assim, não é uma doença tão frequente, mas não é tão incomum. E principalmente ela é muito visível, né? Que as manifestações da doença aparecem muito. Só que raramente, e é considerado uma doença de Parkinson, pode acontecer em pessoas na faixa dos 40 anos de idade ou menos. Mais raramente ainda dos 20 anos de idade, menos, e rarissimamente até mesmo na primeira infância. Então, doutor Kleber, a doença de Parkinson, a principal causa seria o fator idade aí. O principal fator de risco, sim. O principal fator de risco, sim. Certamente, com o avançar da idade, aumenta o risco de se ter a doença. Isso realmente, certamente. É porque é o seguinte, desculpe só te interromper, mas é que a partir de 65 anos de idade, é mais fácil se fazer o diagnóstico porque você pensa na doença. Antes dos 60 anos de idade, é difícil pensar na doença, porque não existe no dia a dia a ideia de que isso possa ser uma doença de jovem, mas pode ser sim. É raro, mas pode acontecer. E doutor, o senhor comentou, né? O diagnóstico dela é basicamente clínico ou existe algum tipo de exame que complemente, que feche o Ah, sim. diagnóstico? Ah, sim. Houve um avanço grande nesse diagnóstico aí na última década. Esse avanço no diagnóstico complementar facilita aquele raciocínio, o pensamento com relação
a possibilidade de se ter a doença, de se ter o desenvolvimento da doença. Então, o diagnóstico é clínico, né? Os sinais, os sintomas, a história da pessoa, o que aconteceu desde as primeiras manifestações, como está até ali, e o exame físico. O exame da pessoa, examinar a pessoa é essencial para esse diagnóstico. Mas tem alguns exames baseados em ressonância magnética, baseados em o ultrassom, através do crânio, e também baseados em exames de medicina nuclear, que auxiliam bastante no diagnóstico, não só auxiliar no diagnóstico, como auxiliam a excluir outras doenças que têm uma manifestação semelhante no começo. Doutor, eu estava até lendo que o Parkinson está bastante relacionado com a demência. Isso procede? O Parkinson, sim. Existe um certo grupo de pessoas que desenvolvem Parkinson que tem um risco maior de desenvolver demência. Não são todos os grupos, não é de forma homogênea que se pode dizer que as pessoas que têm Parkinson vão desenvolver demência. Mas assim, existe um grupo de pessoas que têm Parkinson que vão desenvolver demência, sim. Tem esse risco grande. E é um cuidado que se tem que ter em tratar isso de uma maneira mais precoce possível. Doutor, vamos falar um pouquinho então, já que a gente falou em tratar, né? Vamos falar um pouco de tratamento. O que tem de mais moderno? O que as pesquisas estão apontando para as pessoas que estão tratando o Parkinson ou que vão aí começar esse tipo de tratamento? Assim, tratar a doença de Parkinson é importante a gente conhecer um pouco do histórico do tratamento da doença de Parkinson. Até meados dos anos 1960, não existia medicamento que pudesse repor a dopamina que está faltando no cérebro, que é a substância que, quando ela está em falta, ela desregula os movimentos da doença de Parkinson. Então, quando surgiu a dopamina, mudou-se totalmente o curso da doença e o curso de tratamento das pessoas que tinham Parkinson. Hoje em dia, existem duas grandes modalidades de tratamento. Uma modalidade é repor a dopamina que está faltando, estimular as células que lá estão presentes a produzirem mais e melhor. E esse estímulo é muito parecido com uma ginástica física. Se você tem um músculo que está parado, esse músculo atrofia. Se você estimula esse músculo com movimento, o músculo fica saudável. Essas células são assim também. É uma das formas de mantê-las saudáveis, é mantê-las em produção. Existe um outro grupo de tratamento, que são tratamentos chamados sintomáticos, em que você melhora o tremor, melhora a oscilação do movimento ao longo do dia, melhora a rigidez, melhora a lentificação dos movimentos. Mas o nosso grande futuro é tentar estancar a sangria. O que é isso? É tentar paralisar a piora da doença, paralisar a progressão, paralisar o processo inflamatório e o dano dessas células nervosas. Então, o que vem pela frente é, primeiro, uma forma mais próximo do normal de repor a dopamina. Quanto mais próximo possível, menos sofrido é para o cérebro. E o segundo grupo, que é tentar tratar o que causa a doença de Parkinson. E que seria o grande futuro, porque é o futuro de você curar a doença, que é, assim, o desejo de todos. A gente pode falar em prevenção do Parkinson, doutor? Isso é possível ou ainda não? Esse é um estudo que envolve gerações. Mas já tem algumas gerações que vêm contribuindo para isso. Estilo de vida está diretamente relacionado a isso. Assim, muitas vezes estilo de vida não significa só se arrebentar numa atividade física. Estilo de vida é uma escolha de viver bem. Escolha de viver bem significa escolha de se alimentar bem, escolha de se vestir bem, escolha de manter vínculos sociais.
escolha de manter uma qualidade de vida, de atividades boa, se manter ativo, são coisas que contribuem com certeza, para a melhora do Parkinson. Com relação às atividades físicas, elas são importantes para esses pacientes? São importantes. Tem um detalhe o seguinte, a atividade física, ela é importante para todos, né? Como medida de manter o corpo saudável. Mas para as pessoas que têm essas restrições da doença de Parkinson, atividade física é terapia, é tratamento. É tratamento. Nenhuma pessoa deve tratar a doença de Parkinson sem manter alguma atividade física regular. E assim, só para dar um exemplo, por exemplo, tem um senhor que tem doença de Parkinson, surgiu por volta de 60 anos, ele é bastante ativo profissionalmente e ele faz questão de voltar do local de trabalho dele até em casa caminhando todos os dias, entende? Ele adquiriu essa rotina. Outras pessoas preferem atividades como musculação e academia, gosto de fazer, ótimo. Outros, andar de bicicleta. Escolher alguma atividade física que seja agradável, mas que seja rotineira. Isso é tratamento. E está comprovado cientificamente que essas atividades auxiliam aí na melhora do quadro do paciente, até na qualidade de vida, doutor? Isso é bastante interessante. Novamente, sem querer ser repetitivo, mas esse contar um pouquinho do histórico, né? Quando se começou a estudar a doença de Parkinson, que se descobriu que era uma deficiência de produção e de estoque de dopamina no cérebro, as pessoas começaram a falar o seguinte: nossa, se você fizer atividade física, você vai consumir esse estoque de dopamina. Hoje é o seguinte: se você fizer atividade física, você vai otimizar esse estoque de dopamina. Então, tanto o estoque quanto a quantidade, a quantidade e a forma como a dopamina é entregue ao corpo, é entregue e distribuída ao cérebro, é otimizada pela atividade física. Atividade física é tratamento, sim. Doutora, as pessoas que têm Parkinson também, elas precisam de cuidados especiais, né? Qual que é a importância da família nesse contexto e também dos cuidadores? Vamos tentar imaginar uma pessoa que tem Parkinson. Se uma pessoa que tem Parkinson e tem uma crise de vesícula, ela vai, trata essa crise de vesícula, às vezes até opera. Mas operou ali, resolveu aquela condição aguda, está resolvido. Mas a pessoa sempre vai ter Parkinson. Se no momento seguinte ela cair, tropeçar e quebrar um dedo do pé, ela é uma pessoa com Parkinson que tem um dedo do pé fraturado. Ou seja, é uma pessoa que tem limitação do movimento, que tem uma instabilidade nesse movimento, tem momentos do dia que está melhor, tem momentos do dia que está pior. Ela tem alterações de diversos sistemas, de diversos organismos, diversas estruturas do organismo, desculpa. E essas alterações, elas são muitas vezes limitantes, extremamente limitantes e que atrasam processos de melhora, de restauração, de recuperação. Então, pensando nisso, as pessoas que têm Parkinson, sim, elas demandam mais atenção e tem que lembrar o seguinte, que a saúde não é somente saúde física, ela é saúde mental, social, espiritual, é uma saúde global. E a presença, assim, de uma pessoa que tem estrutura é muito mais saudável. Com certeza, doutora. Agora a gente vai para um rápido intervalo, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre a síndrome das pernas inquietas, um outro tipo de distúrbio que compromete muito a qualidade de vida das pessoas. Nós já voltamos.
Estamos de volta com o Saúde é Vida e hoje falando sobre os distúrbios do movimento com o neurocirurgião Dr. Kleber Duarte. Doutor, agora neste segundo bloco nós vamos falar sobre essa síndrome, a síndrome das pernas inquietas. Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa acompanhando o nosso programa o que significa essas pernas inquietas. Poucas doenças têm um nome tão autoexplicativo quanto pernas inquietas. São pernas que não relaxam, que não descansam. E isso acontece quando a pessoa busca relaxar e descansar, principalmente quando vai iniciar um processo de relaxamento, induzir um sono mais intenso à noite. E realmente as pernas elas se tornam inquietas, elas se tornam tão incomodativas que demandam que a pessoa faça um movimento para poder tentar compensar e tentar melhorar aquela inquietude que a pessoa está sentindo nas pernas. Ou seja, o movimento das pernas inquietas não é somente um movimento em si, mas muitas vezes é um movimento para poder aliviar uma percepção de um mal-estar muito grande que a pessoa está sentindo. E isso geralmente acontece nas horas em que a pessoa busca repouso. Doutor, e por que isso acontece? Existe uma explicação, uma causa para essa síndrome? Pernas inquietas têm uma característica. Ela pode ser uma doença em si própria, que vai aumentando a proporção de pessoas que vai tendo à medida que a idade avança, mas principalmente a partir dos 40 anos. E pernas inquietas têm uma característica de que às vezes pode ser decorrente de um outro problema. Por exemplo, pessoas que têm diabetes podem desenvolver síndromes de pernas inquietas como uma consequência das alterações dos nervos e consequência de umas alterações do sistema nervoso devido à diabetes. Doença reumática, é muito comum no câncer, é muito comum em doenças que inflamam o intestino, é muito comum em doenças em que a pessoa tem alterações dos hormônios, como, por exemplo, as alterações da tireoide. É muito comum, um pouco mais comum em pessoas que apresentam doenças decorrentes de uma morbidade excessiva, em que existe um processo inflamatório no organismo, em algumas doenças cardíacas. Sim, muito comum. Em doenças das artérias e das veias que acometem as pernas. Existe uma associação desses sintomas um pouco mais intensos nas pessoas que têm essas doenças. Então, as pernas inquietas pode ser uma doença em si só, em si própria, que surge sem nenhuma outra doença associada, mas pode ser causado por alguma doença bastante específica. Doutor, e os sintomas, eles são bem exagerados, porque às vezes a pessoa pode estar se perguntando, mas será que eu estou apenas agitada ou eu já estou com essa síndrome aí das pernas inquietas? Como diferenciar esses dois cenários, né? Um dos cenários é a questão do incômodo, né? E existe um detalhe que é invariável nas pessoas que têm pernas inquietas, que é essa percepção desse incômodo nas pernas. Mas o movimento que elas causam é extremamente diferente. Pode ser pequenos movimentos dos pés. Agora, tem pessoas que não conseguem fazer movimentos, levantar as pernas, mover de um lado para o outro, até dobrar, esticar, alongar, colocar para cima, tentar esticar, alongar e até passar o grande mal-estar. Então, são bastante diversificados, sim, mas a inquietude é a marca, talvez, tão marcante quanto o próprio movimento em si. E é uma síndrome que ela afeta não só a qualidade de vida da pessoa, mas de quem convive com a pessoa também, porque ela se manifesta muitas vezes à noite, na hora de dormir. Então, quem está ali do lado acaba também se incomodando, né? Não incomodando, incomoda outras pessoas e às vezes, por exemplo, um casal compartilhando a mesma cama e uma das pessoas com pernas inquietas,
Às vezes a outra pessoa que não tem fica sofrendo também, porque sofre ali com a pessoa se agitando, mesmo, às vezes até batendo com a perna, com o pé na outra pessoa. Então é bastante incomodativo, sim. Aqueles momentos de movimento, de inquietude das pernas, pode ser muito, muito, muito desgastante. Doutor, e o que fazer nesses casos? Quem que as pessoas, né, a população, deve procurar? Qual especialista? Já no menor sintoma, assim, já ir atrás de uma consulta, né? Uhum. Assim, começou a perceber que as pernas e os pés estão incomodando, principalmente na hora que for deitar. Às vezes não precisa ser um incômodo grande, são movimentos muito pequenos, mas assim, é um incômodo muito grande que demanda um movimento para poder sentir melhora. Deve procurar pelos dois motivos. Primeiro motivo, se a pessoa trata a pernas inquietas e é pernas inquietas por si só, trata mais cedo, melhora os sintomas e melhora a evolução e assim, pode interromper a piora e melhorar os sintomas. E então, se a pessoa deixa para muito, muito, muito depois, às vezes fica mais difícil tratar. E tem que lembrar que pernas inquietas, essa inquietude pode ser manifestação de outras doenças. Doenças que às vezes são silenciosas e a pessoa não sabe. Às vezes a pessoa está desenvolvendo, por exemplo, uma diabetes, e ela não sabe que está desenvolvendo uma diabetes, e às vezes essas manifestações de inquietude, desconforto na perna que demanda o movimento também podem estar associados. Então, os dois aspectos são bastante importantes para se pensar mais cedo. Você me perguntou quem procurar, né? Primeiramente, procurar um médico atento, que vai te escutar e vai escutar a sua história, vai escutar a narrativa dos sintomas, do mal-estar que te causa, vai examinar, vai ver se existe, por exemplo, alterações de sensibilidade superficial nas pernas, se tem sinais de veias que estão dilatadas, com varizes, com sinais de trombose, sinais de alteração da circulação sanguínea nas pernas, né? Inchaço, inchaço na barriga, no abdômen, né? Distensão do abdômen, outros aspectos que um exame físico pode revelar e a partir daí pedir exames complementares e pedir uma investigação para poder tentar tratar. Eu Mas um fa- bom médico é a chave. Com certeza, doutor Kleber, falando em exames, o diagnóstico dessa síndrome, no caso, também é clínico. Também é clínico. Existem alguns exames complementares que são meio que compartilhados com a doença de Parkinson, como, por exemplo, algumas alterações em algumas sequências próprias de um exame de ressonância magnética ou de um exame de medicina nuclear, chamado cintilografia encefálica, que são compartilhadas, mas que às vezes ajudam no diagnóstico. Mas o exame é muito mais baseado na história e no exame físico. Muito mesmo. Por isso que um médico atento é essencial para o diagnóstico. No caso do tratamento, já existem formas de se tratar essa síndrome? Como que está essa questão na medicina? Tá, existem formas sim. Vamos tratar os sintomas, tá? Digamos que a pessoa tenha somente pernas quietas. Tem alguns grupos de medicamentos que podem ser utilizados. Só que o tratamento de pernas inquietas não é somente medicamentoso. É um tratamento que é essencial que a pessoa tenha alguma atividade física um pouco mais regular. Isso ajuda a atenuar os sintomas. Que a pessoa tente o máximo possível conseguir um ambiente muito adequado e confortável para dormir, evitando luz, como por exemplo essas luzes azuis que os aparelhos eletrônicos, os computadores, os tablets, as televisões emitem. Um ambiente confortável, pouca luminosidade, uma temperatura agradável para poder se conseguir dormir, ou seja, os fatores físicos que atenuam os sintomas.
E existem diversos grupos de medicamentos que sim, são usados de forma contínua, às vezes de forma combinada, para poder se melhorar os sintomas. Pesquisando um pouquinho sobre esse assunto, eu vi que até alguns alimentos deveriam ser evitados, alimentos, medicamentos. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. É isso mesmo. Essa é uma outra questão que envolve, assim, você tem que evitar consumo excessivo de carboidrato, distribuir melhor ao longo do dia, deve evitar o consumo de bebida alcoólica no horário em que for deitar, deve evitar o ingesta comer demais à noite, deve evitar medicamentos que induzam a uma agitação, mas assim, nem sempre isso é possível. Tem que lembrar que alguns desses medicamentos que se tornam necessários, pode-se melhorar a tomada desses medicamentos mudando os horários em que esses medicamentos são tomados. Então, tem algumas condutas que podem ser feitas em trocar medicamentos que fazem mal por medicamentos que possam ser usados com as pessoas com esses sintomas. Mas isso é um pouco individual, sabe? Pessoa para pessoa vai variar um pouquinho, então. Vai variar um pouquinho. E, doutor, é possível melhorar a qualidade de vida desses pacientes a partir dessas orientações, com esses tratamentos? A pessoa consegue ter uma vida normal? Vamos lá. Assim, tem que lembrar que um dos problemas das pernas inquietas é atrapalhar o sono. Muitas dessas pessoas, por exemplo, tente imaginar uma condição absolutamente corriqueira. Você acorda no meio da noite, acorda com vontade de ir ao toalete, você vai ao toalete, volta, depois não consegue dormir, porque as suas pernas estão inquietas, incomodando o teu sono. Então, não é só pela inquietude das pernas que causa a dificuldade da pessoa, é também, quase que tão principalmente, tudo que afeta o sono e afeta o humor, sabe? Então, algumas medidas para poder se melhorar isso sempre se fazem necessário. Doutor, nesse caso, né, da síndrome das pernas inquietas, o emocional da pessoa, essa saúde mental que a gente falou, né, no primeiro bloco também, isso também está ligado diretamente ao quadro da síndrome? Ela pode agravar, ela pode, se a pessoa está mais calma, as pernas vão ficar ali mais calmas também? Isso tem relação? Tem relação, tem relação. A melhora da ansiedade, a melhora do equilíbrio emocional também melhora esses sintomas. Até porque tem algumas medidas que as pessoas precisam tomar no momento em que forem fazer assim, a sua higiene para poder dormir, que são medidas importantes. Por exemplo, você tem um momento de relaxamento, um momento de fazer um alongamento com as pernas, seguido de um momento de relaxamento dessas pernas, são medidas, por exemplo, bastante simples que atenuam. Você ter a possibilidade de, durante alguns minutos antes de deitar, deixar as pernas um pouco mais levantadas, porque isso muda a percepção no cérebro do posicionamento e ajuda a atenuar os sintomas, né? Isso tem. E assim, a piora do sintoma também piora com a piora do estado emocional. Doutor Kleber, a gente falou sobre o tratamento, o acompanhamento de um bom médico. Então, é fundamental o paciente ter ali uma supervisão de um profissional especializado nesses casos. Atualmente, o conceito de profissional especializado significa que você tenha alguém que entenda bastante dessa condição e dessa doença, que consiga direcionar um tratamento, mas assim, uma coisa muito importante e essencial é um bom médico mais próximo dar seguimento nisso. Então, tente imaginar uma pessoa que, por exemplo, tem uma diabetes ali, que está meio descompensadinha, tal.
Se você tem um bom médico, tem um bom serviço que te orienta e que melhora, você vai melhorar esse estresse orgânico provocado pelo diabetes e vai melhorar as pernas inquietas. Então, sempre bons médicos é o caminho para poder se manter uma boa qualidade de saúde de uma população. Então, Disse, que né? não obrigatoriamente, Desculpa, pode continuar, desculpa, doutor. não, que não obrigatoriamente precisa ser somente seguido por um especialista, talvez não. Talvez um bom médico de família, um bom médico, um bom clínico que esteja tratando, um geriatra, que esteja em pessoas de mais idade, né, que esteja associado a uma rotina de consulta da família, do paciente, é importante. E como o senhor disse, né, tratar as doenças relacionadas também, porque não adianta tratar a síndrome se outras doenças estão descontroladas. Nossa, um bom exemplo para isso é o seguinte: se uma pessoa está com uma pneumonia, por exemplo, ela toma um remédio para tosse, um remédio para febre, ela vai melhorar a tosse e a febre, mas só melhorou o sintoma, não tratou a doença. Ela só vai tratar a doença quando tomar antibiótico. Então, assim, quando você tem uma doença como essa, você trata o sintoma, porque o sintoma dá muito mal-estar, tem que ser tratado. E tenta ver se existem outras condições associadas que precisam ser melhoradas. Com certeza, doutor, para a gente encerrar o nosso bloco, né, esse segundo bloco, quais são as recomendações que o senhor poderia deixar aqui para o pessoal de casa sobre essa síndrome? Quais são os alertas? Assim, primeiro, pernas inquietas pode não ser somente uma doença com fim em si próprio. Algumas dessas manifestações de pernas inquietas pode ser um vislumbre, por exemplo, de uma doença de Parkinson. Então, por isso que precisa ser examinado, ser avaliado para ver se existem outros sintomas. As pernas inquietas também podem ser consequências de outras doenças, essa inquietude nas pernas que precisam ser avaliadas. Os sintomas pernas inquietas precisam ser tratados com atividade física, com melhora da sua condição corporal, um ambiente mais tranquilo, menos estressante, com uma boa qualidade de sono e com uso adequado de medicamentos que vão atenuar os sintomas e muitas vezes atenuando os sintomas melhoram demais da doença e evitam que a doença piore. Evitam que piore a qualidade do sono e que piore a qualidade de vida. Que coisa horrível uma pessoa não conseguir dormir por causa de um sintoma. Exatamente, isso que eu fiquei imaginando aqui quando o senhor mencionou, né, que o pior dos sintomas é atrapalhar ali o sono, né? Atrapalha muito, muito mesmo. Aí a pessoa acorda à noite, quando volta para a cama, não consegue dormir porque as pernas voltam a ficar inquietas. Isso realmente é bem incomodativo. E sempre está procurando assistência médica, né, doutor? Como o senhor mesmo disse, um bom médico, um bom especialista aí na área para ajudar quem está precisando ou quem está passando por essa situação. Isso, não deixa passar. Começou a perceber que tem esse movimento que incomoda, que se torna repetitivo, que todas as noites aparece. Não deixe de procurar. Procura um médico, procura um atendimento para buscar alguma forma de se tratar o sintoma e se investigar para ver se não tem uma outra causa que esteja causando esses sintomas, provocando esses sintomas. Doutor, eu queria agradecer a sua participação e a sua disposição em atender aqui a nossa equipe e estar conosco aqui no programa. Eu que agradeço poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Obrigada. Obrigado a vocês. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigada também ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.